Olá, meu sétimo ano querido, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciamos agora a nossa unidade número 5 da apostila nova, da apostila volume 2. Esta apostila toda linda e maravilhosa que nós recebemos, certo? Então, gente, por favor, corre lá, pega esse material, pega a caneta, pega lápis, pega a borracha, pega marca-texto e vamos começar a aula? Muito bem, gente. Nós trabalhamos durante todo o volume 1 com grandes transformações que ocorreram no início da Idade Moderna, certo? Então, o início da Idade Moderna coincide com o século XV, né, o final do século XV, início do século XVI, que tem um conjunto de transformações muito grande, o surgimento, né, a valorização maior, não o surgimento, mas a valorização maior da racionalidade humana, o movimento renascentista cultural. A gente tem também as reformas religiosas, a gente tem o surgimento do absolutismo, né, o poder centralizado ali nas mãos do rei, e a gente tem as grandes navegações. E com as grandes navegações, há uma transformação no mundo muito grande, gente. Por quê? Porque a partir do momento das grandes navegações, os europeus, eles têm contato com diversos outros locais do mundo que até então ou eram desconhecidos por eles ou eram menos visitados, certo? Então, eles começam a ter mais essa preocupação. E a gente sempre fala, eu sempre falo para vocês, que a gente tem uma visão de mundo, né, uma visão da história eurocêntrica, a partir do ponto de vista dos europeus, por causa das grandes navegações, por causa da colonização do Brasil por portugueses, né, europeus. Então, a gente tem essa visão de mundo eurocêntrica. No entanto, gente, a visão de mundo, a visão de história, ela não pode ser unilateral. Ela não pode ser só uma visão, um lado da história. A gente tem que pensar a história como sendo, gente, um poliedro, né? Uma figura, um poliedro, uma figura geométrica com vários lados, com várias versões. Gente, a gente tem, na nossa imagem mental, é claro, se eu falo mapa mundi, imediatamente você imagina a América de um lado, a África, a Europa, a Oceania. Você faz ele planisfério assim na sua imagem mental rapidinho, né? Mas, gente, o mundo, né? O mapa, o mundo, ele não é geóide, ele não é esférico, uma bola, digamos assim. Então, a gente pode abrir em qualquer parte. De repente, a gente pode colocar como em evidência o Japão, a Oceania, e não mais em evidência a Europa, não é verdade? Mas a gente tá muito assim, ó, enraizado, forte, essa visão de mundo eurocêntrica que a gente tem. E aí, infelizmente, a gente acaba criando alguns estereótipos, né, e alguns preconceitos em relação a outros continentes, inclusive ao nosso continente América. A gente acaba menosprezando e subestimando a história da América, a história da África, a história do Oriente, da Ásia, né? A gente acaba deixando de lado e privilegiando sempre uma história eurocêntrica. E é por isso que nós, nessa nossa nova unidade 5, vamos trabalhar a África, gente. O que é importante pensar e falar sobre a África? Primeiro, professora, por que estudamos a África? Posso enumerar vários motivos para vocês. O primeiro deles, gente, é justamente esse, porque a história, ela não pode privilegiar somente um lado, né? Ela precisa privilegiar também todos os lados. E aí a gente precisa estudar não só o ponto de vista europeu, mas sim todos os outros, a partir do ponto de vista de todos os outros lados dos outros continentes, ok? Segundo, né, o Brasil foi formado, inclusive, por uma população africana. Desde o início do Brasil, né, nesses 500 anos de história, nós temos a presença de populações africanas. Infelizmente,
boa parte da história, né, que envolve Brasil e África, está relacionado a gente pensar em escravidão, né? Por aí quase 400 anos, durante todo o Brasil colônia e todo o Brasil império, houve escravidão no Brasil, escravidão principalmente de africanos. E aí isso causou um trauma muito grande, que o Brasil tem uma dívida histórica com a África, né? Com os afrodescendentes brasileiros hoje, que é um número muito significativo no Brasil de pessoas afrodescendentes, gente. É um número muito grande. Talvez por nós morarmos numa região sul que tem uma colonização europeia muito grande, a gente não tenha contato e não veja tanto essa representatividade afrodescendente. Mas em todo o Brasil, a gente vai ver muito grande essa representatividade afrodescendente que é discriminada, que sofre preconceito, preconceito racial, preconceito social, que a gente vai discutir num outro momento, certo? Então a gente precisa entender o conceito e entender a história da África, gente, enquanto continente. Porque, infelizmente, erroneamente, isso é um papo muito sério que a gente está tendo agora, certo? Erroneamente, nós brasileiros temos uma visão de que a África é um país e ele é todo igual, assim, uniforme, né? Que ele é homogêneo. Gente, a África é o terceiro maior continente, né? E tem uma multiplicidade, é múltiplo, é muitos traços culturais, muitas heranças culturais e muita diversidade geográfica, social, cultural, religiosa. Então, há uma diversidade muito grande. A África do Sul é um país. A África total é um continente e a gente precisa entender e estudar ela. E um terceiro motivo, entender que existe uma África antes e uma África depois da presença dos europeus nesse continente. Uma África antes que sim, né, coexistia toda ela, né, em cima do deserto do Saara, embaixo do deserto do Saara, a gente já vai falar sobre isso, que existiam conflitos, que existiam disputas, que existia sim escravidão entre eles, mas numa porção, gente, assim, ó, mínima e diferente culturalmente. E a partir da presença do europeu na África, a gente vai ter uma diferença absurda, certo? E isso vai piorar depois no século XIX, quando a África vai ser palco novamente de invasões europeias para retirar outros produtos de lá. Então a gente tem uma série de motivos para entender e o porquê de estudar África, certo, gente? Sem contar que é uma riqueza cultural muito grande e a gente precisa entender e compreender todos esses fatores. Infelizmente, quando a gente fala de África hoje, gente, eu falo para vocês, né? Se a gente estivesse em sala de aula, eu olhando aí nos olhinhos de vocês e perguntando as coisas, e se eu falasse, me respondam, quando fala em África, você pensa no quê? Infelizmente, as respostas que eu tenho tido ultimamente pobreza, doenças, miséria, desnutrição. Uma ou outra pessoa fala sobre diamantes, uma outra pessoa fala sobre a questão das savanas e dos leões e tudo mais, mas infelizmente a parte estereotipada, aquela parte que parece que todo mundo só enxerga isso, é dito muito, sabe, sobre miséria, sobre coisas ruins na África. E como eu falei, a África não é homogênea, gente, tá? Ela não é exatamente igual. Você precisa entender que existem várias regiões, uma geografia muito diferente, que no norte e nordeste da África é de um jeito, que na região do deserto do Saara é do outro, e que abaixo do deserto do Saara é outro, e que o sul da África é totalmente diferente, tá? Assim como o Brasil é um país que é gigante e não tem homogeneidade, gente, tipo, não é igual, o Brasil inteiro não é igual, nenhuma própria região do Brasil é igual, a África também tem suas diferenças. Imagina para traçar um paralelo aqui. As pessoas dizem assim, isso é comida típica do Nordeste, isso é comida típica do Sul, mas de que região do Nordeste? De que região do Sul? A mesma coisa, gente, acontece com o continente africano. Isso é da África.
Tá, mas e de que região da África? Isso aqui é desta região, isso é da outra região. Então, por isso que é tão importante a gente entender todo este conceito. Beleza, gente? Espero que essa minha introdução faça vocês terem bastante sinceridade para a gente discutir o tema, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as regiões da África, as rotas do Saara e 3 grandes reinos importantes que vêm por aí. Beleza, gente? Beijo!